Olá, tudo bem? Eu sou Clarissa De Franco, você está no Persé no Caminho dos Sonhos e hoje, conforme prometido no nosso último vídeo, nós vamos tratar de técnicas junguianas de interpretação de sonhos. Primeira coisa é, todo mundo pode interpretar sonho, né? Não precisa ser psicólogo ou psicóloga, enfim, para interpretar sonho. No entanto, a gente precisa sim não cometer alguns errinhos, né? Que é ir direto, querer já entender tudo de uma vez, analisar o sonho de uma maneira muito literal, né? Então, sabe, achar que se você sonhou com um bebê e uma amiga é porque essa amiga vai ter bebê, não é isso, por favor. Também se apressar em já ter a compreensão do significado de alguns símbolos, né? Por exemplo, a gente normalmente busca dicionário de símbolos ou busca na internet mesmo, no Google ali, digita, procura o significado, né, de um símbolo. E assim, não é que a gente não possa fazer isso ou não deva, a gente pode sim, o dicionário de símbolos é bastante utilizado também na psicologia junguiana. No entanto, ele é uma das várias etapas que a gente precisa buscar na interpretação dos sonhos, né? Então, o que o Jung foi percebendo no contato dele com os sonhos? Logo no comecinho do século XX, o Jung trabalhava, ele era médico, né? E ele trabalhava ali, teve um encontro dele com Freud, começou a trabalhar em um hospital psiquiátrico e ele trabalhou ali com teste de associação de palavras. Basicamente, ele apresentava 100 palavras para as pessoas, e nessas 100 palavras, a pessoa tinha que fazer automaticamente falar uma outra palavra. Então, eu apresento, por exemplo, mulher, bicho, cabeça, sei lá, verde. Tinha que ser sem pensar. Olha as associações que eu fiz, né? Daí a gente já vai interpretando, tô brincando. Mas assim, o teste de associação de palavras, ele tinha essa perspectiva de buscar as respostas mais espontâneas, mais automáticas, menos pensadas das pessoas. Porque é aquela associação assim que pode não fazer nenhum sentido racional, no entanto, ela vem do inconsciente. Normalmente, né, o Jung marcava o tempo de resposta e ficava de olho em expressões, às vezes, né, um titubeio, uma coisa assim. E o Jung foi observando nessas 100 palavras, são palavras assim, tá, gente? Cabeça, família, homem, mulher, tem algumas cores, né? E, enfim, são várias palavras que vão trazendo. Olha, eu vou até pegar aqui, eu tenho essas palavras aqui. Então, ó, cabeça, verde, águia, morte, homem, navio, janela, virgem, mesa, perguntar, vila, frio, doente, orgulho, igreja, tinta, árvore, caminhar, pão, azul, montanha, pena, amarelo, surpresa, morrer, pão de novo, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, separar, forno, livro, criança, velho, flor, bater, praia, família, mulher, mês, sofrer. Desculpa, tô saindo da câmera para ler aqui, né, para vocês. Então, essas palavras eram apresentadas e a pessoa tinha aquele tempo imediato de resposta. A ideia é não pensar. E o Jung foi observando com esse teste que havia alguns núcleos significativos, assim, de temas que a pessoa se atrapalhava, se incomodava, às vezes ficava com rubor, né? Ficava tímida, constrangida e tal. E ele foi entendendo que alguns núcleos temáticos, eles trazem uma carga emocional que às vezes nos desorganiza. E ele chamou esses núcleos de representações, né, agrupadas em torno de uma emoção forte, como complexos. Então, os complexos, para além do que o Freud propôs, né, complexo de Édipo, né, que todo mundo conhece ou já ouviu falar, para o Jung a gente tem complexos de várias ordens, né? E sempre que há um agrupamento dessas representações em torno de um núcleo emocional meio desestabilizador, né? A gente tem complexo. E aí ele percebeu através desse teste, por exemplo, que a pessoa titubeava
ou ruborizava, ou ficava constrangida em palavras que estavam relacionadas à mesma matriz, né? Ou palavras, por exemplo, todas ligadas à família, ligadas a pessoas da história, ou ligadas ao mesmo motivo, né? De lugares. E aí isso vai configurando essa experiência dos complexos, que também envolve as nossas experiências traumáticas. E aí o Jung teve a sacada de entender, né? Esse teste, gente, de associação de palavras, ele deu origem ao polígrafo, que é o detector de mentiras. Olha que importante, né? Então, é um teste que tem aí uma caminhada importante na história da psicologia e uma série de outras técnicas, né, que vieram depois. Mas o que o Jung foi percebendo? Ele foi percebendo que a gente não pode abordar os processos inconscientes de uma maneira racional, lógica, né? Valorizando uma narrativa lógica e formal. Por quê? Porque o inconsciente não trabalha nessa lógica. O inconsciente tem muito mais a lógica da espontaneidade, da intuição, da sensação, dos sentimentos, que são outras funções psíquicas além do pensamento, né? Que o Jung propõe. E nossa sociedade ocidental, né, moderna, valoriza a função pensamento e a racionalidade, a intelectualidade de uma maneira prioritária em relação às outras funções. E isso é o que o Jung falou, não podemos ir com a racionalidade logo de cara para analisar um sonho. Primeiro vem as emoções, primeiro vem a intuição, primeiro vem aquilo que impacta de uma maneira espontânea, né? Então essa foi a primeira sacada do Jung. Com base nessa primeira sacada, a gente já, também quando a gente tem um sonho, é muito importante que a gente não fique tentando analisar logo de cara. Primeira coisa é, o que eu senti? O que eu tô sentindo em relação a esse sonho? Anota. Quais foram as minhas primeiras impressões? Impressões quaisquer. Sei lá, escuro, estranho, pessoa com face torta, sei lá. Anota. Tudo que tiver de impressão é preciso ser anotado, porque tem uma riqueza nesse momento, sabe? De você anotar essas primeiras impressões e as suas emoções em relação a tudo. O que você sentiu? De uma maneira geral, me senti bem. Nessa parte do sonho, me senti com medo. Em relação a essa figura do sonho, eu me senti apoiada, eu me senti como um amigo, né? Uma pessoa amiga. Eu me senti, não sei, né? Tendo que responder, como se estivesse me cobrando algo. Anota. E, né, vai nessa investigação das emoções primeiro e das primeiras impressões, tá? E aí, o Jung propôs, a partir dessa lógica ilógica, né, que pra gente é ilógica, mas ela é uma lógica do inconsciente, que ele foi entendendo que não é racional, algumas técnicas. Dentre elas, além da associação de palavras, que a gente pode tentar utilizar também quando a gente tem um sonho, então, pegar algumas palavras relativas ao sonho e ir tentando associar assim de uma maneira mais livre, né? Isso é legal de ser feito talvez por alguém que possa ajudar a gente, né? Porque senão a gente mesmo escolher as palavras já tem um processo todo racional em cima. Mas aí a gente tem uma técnica que chama imaginação ativa. No Brasil, esse é o nome, né? Em espanhol é imaginação encarnada, que eu acho até mais bonito. Mas a imaginação ativa tem a ver com você interagir com os conteúdos do inconsciente através de uma personificação, ou seja, você personifica aquela imagem, aquelas figuras, aqueles símbolos que aparecem por meio de uma expressão artística, né? Em geral, um desenho, ou uma pintura, ou teatro, escultura, pode ser poesia também, mas prioritariamente expressões menos racionais, né? Mais intuitivas, né? Então, a ideia é a gente se relacionar com essas figuras e deixar espaço para essas figuras falarem. Uma boa maneira de você trazer a imaginação ativa é desenhar, né? Você desenhar o seu sonho. Olha só, eu peço muitas vezes para pacientes, quando eu trabalho diretamente com interpretação de sonhos, eu peço para pacientes desenharem o sonho. E já aconteceu coisas muito diferentes, por exemplo, tinha um relato de uma paciente que estava numa casa e tinha um rio perto da casa e nesse rio tinha um jacaré e tal e tal. Beleza, né? O sonho é muito mais profundo do que isso, tô dando só uma palhinha. Quando eu pedi para ela desenhar, a casinha dela era pequenininha
E o jacaré era gigante, ele dominava a folha toda, assim, era um jacaré enorme, era o único que ela pintou o jacaré de verde e tal. A casa estava sem pintar, o rio quase não aparecia. Então, assim, aí a gente vê que a vitalidade do simbolismo do jacaré, ela é muito mais presente e evidente no sonho do que os outros simbolismos da casa, do rio, né, dessa pessoa dentro da casa. Isso é muito importante. A gente compreende uma dinâmica do sonho que não estava tão clara no relato. Um outro exemplo que aconteceu é uma pessoa sonhadora, né? No caso foi do gênero masculino, que sonhou que ele e o irmão, né, discutiram e estavam enfim, em desacordo em um tema específico e tal. E aí eles não estavam bem e tal. E aí, quando ele foi desenhar, ele colocou uma cerca entre ele e o irmão, e tinha algumas pessoas do lado dele, algumas pessoas do lado do irmão. É uma cerca altíssima, enorme, um negócio assim que você fala, Ou seja, a cerca, ela delimita, né, a ideia de fronteira entre eu e o outro, entre o meu mundo e o seu mundo. Então tem ali uma barreira explícita colocada que, por mais que seja um desacordo, tal, da maneira como ele relatou, parecia um desacordo muito mais simples. A cerca demonstra que tem ali uma fronteira muito estabelecida de territórios. Território de cá é meu, território daí é seu. Então, assim, o desenho, ele conversa muito com a gente. Pode ser escultura também, para quem tem habilidade, né? Numa massinha, uma coisa simples, né? Colocar ali, se expressar, pintura. Pode ser o teatro também, colocar esses personagens, essas personagens do sonho, né? E fazer um drama ali vivo. Isso tudo, essa técnica, ela ajuda a gente a ativar uma função transcendente, que é essa perspectiva de interação entre o inconsciente e o consciente. Então, essa é uma primeira técnica que é super interessante. A gente tem um desenho que procurem A Barca do Sol, né, do Carlo Pertius. O Carlos Pertius. Ele foi um paciente da Nise da Silveira. A Nise da Silveira foi uma junguiana fantástica. Ela criou né, imagens do inconsciente no Rio de Janeiro, que tratava pacientes com esquizofrenia e com transtornos psiquiátricos, e uma das técnicas utilizadas era a expressão artística. E um dos desenhos desse Carlos Pertius é uma barca, né, e um solzão, assim, grande, e o rio. Só que, se vocês buscarem esse desenho na internet, né, eu vou até tentar colocar, mas eu sou péssima nessas coisas de colocar, eu não garanto, não a garanto. Então, assim, o sol, ele tá grande para a barca, né, a barquinha tá pequena, mas o sol tá com um semblante super triste. Tá assim, como se estivesse cansado. Ele tá único da imagem que não tem cor. O barquinho tem cor, é amarelo, que era a cor que a gente esperava para o sol, e o barquinho fica amarelo. E o mar tá ali, meio que águas meio calmas, meio paradas, assim. Então, aquilo que podia sugerir movimento, né, água, emoções, o barco, que é um meio de transporte para navegar nessas emoções, sugere, na verdade, parado mesmo. E, ao mesmo tempo, o sol, que é um símbolo de vitalidade, de brilho, né, de reluzir no mundo, está totalmente desvitalizado no desenho, embora seja grande. O fato de ser grande emperra o barco e o semblante é triste, cansado e tal. Então, 3 meses depois dessa pintura, o Carlos morreu. Olha que interessante. Então, assim, essa imagem, né, do inconsciente dele estava mostrando que a vitalidade dele estava acabando, né, para navegar nessas grandes águas da vida, né? Embora ele tivesse recursos, tal, os recursos não estavam mais dando conta do tamanho, do peso, do cansaço dele, né? Então, olha só que interessante. E aí a gente tem uma outra técnica, além da associação de palavras e da imaginação ativa, a gente tem o que a gente chama de amplificação. Alguns falam em amplificação simbólica, né? A amplificação simbólica, aí sim a gente entra naquela de buscar o significado dos símbolos. O que a gente faz na amplificação? Primeiro a gente tem que identificar na narrativa esses símbolos, os símbolos que se destacam. Eu estava andando a pé e de repente um caminhão veio e jogou uma banana. Quais são os símbolos? Caminhão,
banana. A pé, talvez, a gente tem que escutar mais o sonho para ver se essa questão do a pé, do caminho, vamos ver. Mas caminhão, banana, certeza. Então a gente tem que aprender a destacar na narrativa do sonho esses símbolos. Lembrando que a primeira técnica não é a amplificação simbólica. A gente tem que ir para as técnicas menos racionais antes. Então a imaginação ativa é o melhor antes. Desenhar o sonho é muito importante, né? Porque aí você está fazendo algo que não é racional. Anotar as emoções, anotar as impressões, isso tudo vem primeiro. Aí, quando você chega nessa etapa, que é da amplificação simbólica, você vai tentar identificar os símbolos, né, na narrativa do sonho. Quando você identifica, o que você vai fazer? Você vai atrás de amplificar os significados desse símbolo, buscar no inconsciente coletivo os significados que já foram sendo atribuídos a esse mesmo símbolo. Então, caminhão, vai lá, pode olhar dicionário, pode olhar na internet, sonhar com um caminhão, o que será isso, não sei o quê. Ah, é um meio de transporte, é um carro grande, então essa impressão de conduzir a vida, né, tem uma metáfora grande. Ah, carrega coisas, né, o caminhão sempre carrega coisas. Ah, banana é o simbolismo, a fruta, não sei o quê. Aí você vai indo atrás. Esse é um momento de abrir. Então, assim, você tem que buscar o significado pessoal, cultural e transcultural. Pessoal tem a ver ali com a história mais próxima do indivíduo. Então, família, né, amigos, ambiente privado que ele se formou, né, que esse indivíduo tem acesso mais direto e formou ele. Então, significado direto desses símbolos na vida desse indivíduo. Aí amplia um pouquinho mais, cultural. Às vezes tem uma questão regional, por exemplo, uma situação que passou na mídia sobre caminhoneiros, né? Greve de caminhoneiros, aí ficou a imagem do caminhão, ou uma situação de que é uma região que passa muito caminhão, tem a estrada, enfim, vai indo para o significado cultural, né? O que caminhão significa ali, a figura do caminhoneiro, ele entrega coisas na cidade, enfim, vai ampliando. E, por último, significado transcultural, que é esse de outros países, outras épocas, outras culturas, que geralmente tem nos dicionários de símbolos, né? E aí a terceira fase, então a primeira identifica, destaca o símbolo, a segunda amplifica nesses 3 níveis e a terceira integra esses significados, voltando para a história pessoal do indivíduo, porque aí tem que voltar, né? Não adianta a gente amplificar e fica com aquele monte, então é isso, então é aquilo, volta para o sonho, volta para o indivíduo, tá? Essa é uma técnica bem interessante também e bem utilizada. A última técnica que o Jung traz é a circunambulação. O termo circunambulação se refere ao ato de andar ou se mover em torno de um objeto sagrado, geralmente em círculos, caminhar ali em torno de um objeto sagrado. Tem uma perspectiva, sabe, que se vocês digitam Meca, né, circunambulação em Meca, tem essa imagem, né, de várias fileiras, assim, como se fossem vários eixos, assim, em torno, né, de um objeto central ali em Meca, né, então essa perspectiva de circunambular, né, e aí no sonho, né, a ideia é circunambular o símbolo, a imagem, aquilo que surge. Então volta, né, volta para o símbolo e fica ali. Depois que a gente amplificou, né, a gente vai fazendo a volta, né, estava caminhando a pé, né? Quando um caminhão passou e jogou uma banana, algo assim, né? Nem lembro, porque eu tô falando de maneira bem espontânea para vocês. Qual que é a imagem? De um lado tem uma pessoa a pé, do outro tem um caminhão. Esse caminhão joga banana. Vamos circunambular, vamos entender. Então, tem um contraste entre alguém a pé e alguém no caminhão. Esse contraste, tem um microsegundo que eles se encontram. Esse microsegundo tem uma banana, que no encontro resulta uma banana. Vamos circunambular, vamos olhar os símbolos de novo. Então, assim, vai voltando, né, e tentando refazer esse caminho do símbolo, da imagem, da figura que se destaca. Então, essas técnicas, vocês viram aí, associação de palavras, imaginação ativa, amplificação, ou amplificação simbólica e circunambulação. Elas são
muito essenciais para a gente interpretar os sonhos. Então, lembrando algumas etapas para a gente fechar, né, o caminho junguiano de análise dos sonhos, né, pelas técnicas. Primeiro, registrar emoções, sentimentos e primeiras impressões. É muito importante. A gente destaca essa parte, né, anota no caderninho, porque se a gente não anota também na hora, numa folha, ou no celular, no WhatsApp, sei lá, depois a gente esquece um pouquinho e a gente já fica elaborando em cima. É melhor pegar isso bem cru, sabe? Ah, eu senti isso assim, assado. Ou seja, coloca essas primeiras impressões. Depois, a gente vai escutar ali a história e vai tentar, né? Tentar fazer um desenho, né? A gente vai para o desenho, a gente vai para... Pode ser desenho, pode ser outra técnica, pode ser teatro. Eu acho o desenho, assim, ele acaba sendo um pouquinho mais fluido, menos elaborado racionalmente, né? Pode ser poesia para quem tem facilidade. Essa parte da imaginação ativa registra de uma maneira espontânea a imagem, é muito legal. Aí a gente vai destacar na narrativa os simbolismos, as imagens, as figuras. E a gente vai para amplificação simbólica, significados pessoais, culturais e transculturais. Essa é a hora de digitar no Google. Depois a gente volta, integra os significados e vai para a circunambulação. Volta para o sonho e fica circunambulando o significado ali pertinho daquele símbolo, até que isso vá emergir do inconsciente. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado de aprender um pouquinho sobre as técnicas. Eu deixo o meu e-mail, clarissadefranco@hotmail.com, para você que quer ter uma análise de sonho. Lembrando que tem um formuláriozinho para preencher, dá trabalho, viu? Não é tão fácil assim. Então, assim, tem um desenho que eu peço, tem todas essas coisas, mas é muito legal. Obrigada e até mais. Um beijo!